Só tem paz os que carregam o jugo e o fardo de Jesus. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. O que significa? O meu jugo é paz. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Essa leveza é a paz na alma. Carregando os vitupérios de Cristo, mas também cheio da paz do Espírito. Sofrendo por causa da verdade, mas carregando o gozo inefável. Carregando o resto das aflições de Cristo no nosso corpo, mas porém cheios da paz do Espírito que o mundo não pode receber. Só em Deus, sim, combates por fora e por dentro, também paz por dentro. Diga glória a Deus. A paz e a tristeza, a paz e as aflições, a paz e a angústia se mesclam. É incrível como sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Só em Deus. Estou a falar, o homem está a ser atribulado, mas tem paz. Não tem comida, mas tem paz. O marido saiu de casa, mas tem paz. Lhe desempregaram, mas tem paz. O que é esse paz? Porque o homem carrega o jugo e o fardo de Jesus, a palavra de Deus, a cruz. E por isso Jesus, falarei com mais profundidade amanhã. Ele convida você para carregar a sua cruz e para seguir o Senhor. Cruz não são batatas fritas, cruz não são flores, cruz não é coroas, cruz é vitupério, é desprezo, é aflição. Mas ainda assim, isso não pode roubar a tua paz. A aflição, os vitupérios, os desprezos, as humilhações, as perseguições, as Kalashnikov e tudo. Nem a morte, nem a vida nos podem separar do amor do Pai que está em Jesus Cristo, seu Filho. E por isso somos mais que vencedores em todas estas. Aleluia! Em todas essas coisas somos mais que vencedor. Ouviu? Somente aqueles que levam o jugo de Jesus têm a paz do Espírito, porque o jugo de Jesus é leve e o seu fardo também. Agora deixa o jugo de Jesus para você ver. Rejeita a paz de Jesus para você ver. Vais carregar o jugo e o fardo do mundo, e você será um perturbado, um atormentado, um aluado, um deprimido, um sofrido, sofrendo aqui na terra e para continuar a sofrer na eternidade. E o sofrimento da eternidade não se pode comparar com o sofrimento daqui da terra. Assim também as alegrias dessa vida não se podem comparar com as alegrias celestiais. A paz nesse mundo não se pode comparar com a paz que os humanos que forem havidos dignos de herdarem a vida eterna vão sentir. É incrível. Por isso a cidade que está a ser preparada para a habitação dos salvos se chama cidade de paz. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vraiment, Bispo Mario, tozomona kenzambe azosala, bavegle bazomona, bakufi litoya zoko fungoma. Para dizer que os cegos estão a ver e os ouvidos estão a abrir. Os cegos vejam e os ouvidos dos surdos estão a se abrir. Exatamente. O papá disse que já há 2 anos, meu bispo, não conseguia ouvir em condições. Há 2 anos que o senhor tinha dificuldade. Se o meu bispo chamar pelo nome dele aí, Fernando, ele vai responder aqui, porque essa distância ele não conseguia ouvir. Mas agora já pode tirar o micro e chamar, ele vai responder, meu bispo. E a igreja glorifica aquele que vive para todo sempre. Para sempre. Meu bispo, o mesmo aconteceu com o papá que está aqui neste lugar. Também não ouvia e ele disse já há 3 anos. Há 3 anos, meu certo. bispo. E ele está de veras estupefacto com o que está acontecendo. E ele me perguntou, quem é esse papá que está aí? Quem é esse papá? É o profeta. Aquele que foi enviado do céu para a terra para restaurar todas as coisas. Bem forte, o mesmo aconteceu com ele. Se chamar pelo nome dele aí, Kingombe, ele vai responder, porque também essa distância não conseguia ouvir. Pode testar, meu bispo. Como é que ele chama? Kingombe. E a igreja glorifica bem forte para aquele que vive para sempre. Aleluia. Que outros estão doentes, para no lugar de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia, câncer vai embora. Sai dessa pessoa câncer, sai mioma. Aleluia. Receba a cura, receba a libertação, a restauração, bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. Meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa. O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Louvado seja o Senhor vivo e eterno Deus. Amém. Glórias. Aleluia. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo, porque estamos bem em cima da hora. Não nos resta senão menos de glória destas alturas, 22 minutos. Abra a sua Bíblia, glória a Jesus Cristo, e vamos às Sagradas Escrituras. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, a blasfêmia dos fariseus. Glória a Deus. Vamos a dar seguimento ou continuidade ao nosso estudo da palavra. Glória a Deus. Estamos no texto bíblico de Lucas, capítulo 11, versículo 14. A blasfêmia dos fariseus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Sem mais demora, assim está escrito. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Alguns deles diziam: ele expulsa o demônio por Belzebu, o príncipe dos demônios. E os outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que eu expulso o demônio por Belzebu. E se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, repito o versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vendo-o, tira-lhe toda a sua armadura.
em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando acha varida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, disse, bem-aventurado o peito, oh aleluia, o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, uma leitura um pouquinho extensa, então, glória a Deus, coisa semelhante. Mas podemos ver, glória a Deus, com base nesta leitura e entender, claro, que Jesus, num certo dia, estava a expulsar demônio, né, do corpo de alguém, que era, glória a Deus nas alturas, que era mudo, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E aconteceu que quando ele expulsou o demônio, aquele que era mudo de repente começou a falar. Tá bem? O que era mudo começou a falar e a multidão ficou maravilhada. E muitos no meio da multidão começaram a dizer, não, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Quer dizer, ele tem autoridade sobre os demônios porque ele tem dentro dele o príncipe dos demônios. Então, quando ele fala, aquele que é o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, Belzebu, faz com que os demônios inferiores obedeçam. Por isso ele está conseguindo ter a autoridade de expulsar esses espíritos imundos, porque ele tem aquele que é o chefe dos espíritos imundos, que é Belzebu, que é um príncipe. Ele expulsa porque ele tem a autoridade do príncipe dos demônios, que é o Belzebu. E assim, Jesus, percebendo não só o que eles falavam, mas o que eles pensavam em seus corações, disse, se eu expulso os demônios, o primeiro disse-lhes que, glória a Deus nas alturas, disse-lhes que se um reino estiver dividido contra si mesmo, será que é assolado. Amém? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, será assolado. E se, claro, uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. O que vai acontecer? Vai cair. Porque para uma casa persistir, assim como um reino permanecer firme, tem que estar unido. Não é assim? Se um reino não estiver unido, entrar confusão, o que vai acontecer? Ao estado de que acaba ficando dividido, vai cair. Vai acontecer traições, vai acontecer brigas. E quando assustar o reino tombou. O reino que era forte, coeso, unido, né? Estava forte porque era unido, vai ficando a cair. Vai enfraquecer. E enfraquece, depois cai. Glória a Deus. Uma casa que não está unida, uma família não unida, depois essa família fica destruída. Fica uma família destruturada e destruída. Infelizmente. Tá bem? Glória a Deus. É assim que Jesus estava aqui a responder às palavras e os pensamentos daqueles homens que diziam que Jesus expulsava os demônios pela autoridade do príncipe dos demônios, que é Belzebu. Que significa o que estava a usar Jesus como homem de Deus, como servo de Deus, não era o Espírito de Deus, era o Espírito do demônio. Era o diabo que estava dentro dele. É isso que eles estavam a dizer. Percebeu? Por isso que é blasfêmia. Mas Jesus, na resposta, continua lhes dizendo, se eu expulso os demônios por Belzebu, no versículo 19, por Belzebu, e por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu, então por quem o expulsam os vossos filhos? Por quem? Eles próprios serão os vossos testemunhos. Porque
Vocês acreditam nos vossos filhos, que vossos filhos talvez expulsam demônios. Então por quem vossos filhos expulsam os tais demônios? Em nome de quem? Tá vendo? Muitos daqueles que estavam aí, os seus filhos também expulsavam demônios. Você já ouviu que história, se calhar você nunca ouviu, está na Bíblia, de que de discípulos, alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo que acharam uns homens que expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus Cristo, mas os tais que não andavam com o Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? E os discípulos, porque ao se aperceberem disso e ao verem, repreenderam aqueles homens, proibiram-nos para que eles não continuassem a fazer o que eles estavam a fazer. Por quê? Porque não andavam com eles. E assim eles foram e anunciaram ao Senhor, ao mestre, achamos alguém ou uns que expulsavam demônios em teu nome, mas porque não andam conosco. Então nós proibimos eles de continuar a fazer o que eles estavam a fazer. Só que o Senhor Jesus Cristo reprovou a atitude dos discípulos, disse: não lhes proibais, porque não há ninguém que faça milagres, que faça bem uma obra boa em meu nome e possa logo falar mal de mim. Tá bem? Se você estão a expulsar aquilo em meu nome, estão a expulsar aquilo, estão a dizer em nome de Jesus, em nome de Santo que os demônios estão a sair, estão a fugir. Então é porque eles acreditam em mim, porque se não acreditassem não conseguiriam expulsar tais demônios. E se eles acreditam em mim, não vão logo falar também mal de mim. Tá bem? Aleluia. Glória a Deus. E assim Jesus questiona esses homens. Então, se eu expulso demônio por Belzebu, e os vossos filhos, por quem expulsam os tais demônios? Por quem? Em outras palavras também, se eu estou expulsando demônio por Belzebu, e os vossos filhos, que é? Muitos deles que expulsam os tais demônios é meu nome. Os vossos filhos que muitos deles expulsam demônio porque é meu nome. Como é que fica? Glória a Deus nas alturas. Por isso Jesus disse: eles serão vossas testemunhas. Ou serão testemunhas, serão que testemunhas, ou então vão testemunhar contra vocês. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Louvado seja o vivo e eterno Deus. Vão testemunhar contra vocês e eles também serão os vossos juízes que vão julgar vocês. E vão condenar, claro. Glória a Deus nas alturas, porque os meios vão responder: não, esse homem de Deus, porque nós expulsamos demônios em nome dele. Nós usamos o nome dele ao expulsarmos demônios e os demônios se nos sujeitam. Os demônios fogem, os demônios saem, os demônios abandonam. Nós usamos, glória a Deus, o nome do Deus dele, quem ele tem crido, o Deus dele que ele serve. Os demônios têm saído, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Jesus. Mas Jesus no versículo 20 fala: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de quem? De Deus, amém? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado até vós o reino de Deus. Que é isso, o dedo de Deus? Poder de Deus. Porque o dedo fica onde? Fica na mão, amém? É claro que também que encontramos os dedos dos pés, das patas, digamos assim. Mas nós bem sabemos que não se trabalha, não se faz obras com as pernas ou com as patas. As pernas é para se andar. Mas faz-se as obras com as mãos, usando as palmas das mãos. As mãos, digamos assim, glória a Deus. E nas mãos encontramos dedos, não é isso? A palma das mãos, onde estão os dedos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então, Jesus ao falar que se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é chegado até vós o reino de Deus. Estava a dizer: se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, esse dedo de Deus, já disse, repito, é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, Jesus estava a lhe dizer: vocês estão a dizer que eu estou a expulsar demônio pelo quê? Pelo poder de Satanás, pelo poder de Belzebu, do demônio, do diabo.
que me está a usar. Então os vossos filhos que estão a usar o meu nome, que estão a expulsar demônios no mesmo espírito, que eu expulso os demônios. Se os vossos filhos expulsam os demônios no espírito que vocês acreditam, eles acreditam que é o espírito de Deus, e muito mais que a mim, muito mais eu, glória a Deus. Então o reino de Deus é chegado até vós, porque eu expulso os demônios pelo poder de Deus. E porque eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado até vós. E se vocês não crerem, se o homem não crer naquele que é enviado do céu, naquele que está a fazer a obra, que está a operar, que está a libertar, que está a curar, que está a expulsar os demônios pelo poder de Deus, então os homens não poderão ter oportunidade nem chance de entrar onde? No reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas. E no versículo 21, Jesus prossegue dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o valente guarda armado, glória a Deus, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira de toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Está percebendo? Quando alguém está bem armado, forte, ele guarda a sua casa em segurança. E tudo que está dentro daquela casa também fica bem guardado. Ou não é assim? É assim. Porque ele está forte, e todo aquele que tentar vir contra ele, porque ele está forte de combate contra ele, ele derrota, destrói. E uns até que ficam com receio de ir lá tentar roubar, porque sabem que vão ser destruídos, porque o que está lá é forte. Amém? E tudo que é deles está em segurança, está guardado, protegido. Amém? Glória a Deus nas alturas. Mas Jesus está dizendo, sobrevindo um mais forte do que ele, mais valente do que ele, vai combater contra ele, vai maniatá-lo, e depois de maniatá-lo, o que vai acontecer? Porque vai vencer ele, e ao vencer ele vai maniatá-lo, ele vai amarrá-lo, e depois de amarrá-lo, vai saquear o despojo. Está percebendo? Vai saquear o despojo, ou vai repartir o seu despojo. Glória a Deus nas alturas, entendeu? E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que Satanás é um valente. E o mundo estava sob o controle de Satanás. Satanás tinha tudo sob o seu controle. E ele fazia o que ele bem quisesse fazer. As coisas segundo a sua má vontade, não a boa vontade de Deus. Segundo a sua má vontade. Ele fazia as coisas ao seu belo prazer. Matava, roubava, destruía, sem oposição alguma. Percebeu? Aleluia. Mas surgiu um valente, mais valente do que ele, do que Satanás. Aquele de quem eles diziam que Jesus expulsava demônio pelo poder dele. Belzebu, porque eu falava de Belzebu, estavam falando de Satanás, do diabo, do demônio. O chefe dos demônios, o chefe dos diabos. É claro que falar de Belzebu, falar de Satanás pode envolver o próprio sistema em si, satânico, diabólico, enfim. Glória a Deus. O satanismo, enfim, isso tudo. Glória a Deus. Mas sobrevindo um mais valente que o próprio Satanás. E esse mais valente é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, combatendo contra ele, maniatando ele, acabaria por saquear o despojo. E o que estava acontecendo, que o Senhor estava a combater contra ele, e que o inimigo, glória a Deus, já estava enfraquecido, porque o Senhor era mais valente do que esse inimigo. Por isso o Senhor estava a saquear o despojo. O que é esse despojo? As almas. Amém. O Senhor estava a repartir as almas. Contra Satanás. Satanás tinha o domínio de todo mundo, mas agora naquele momento Satanás não tinha mais o domínio de todo mundo como tal.
Tá bem? Porque veio um mais valente do que ele, e então estava a tirar-lhe o quê? Aquilo que estava sob o controle dele. Por isso o Senhor libertava as pessoas. Porque se o Senhor não fosse mais valente que Satanás, o Senhor não conseguiria libertar ninguém. Ninguém ficaria liberto, ninguém ficaria curado, nem sarado, ninguém teria ressuscitado de todas aquelas pessoas que ressuscitaram. Entendeu? Mas porque o Senhor era mesmo valente, e mais valente do que aquele valente que ele estava lá, disseram que é o Belzebu. Por isso o Senhor estava a saquear o despojo, as almas que ele estava a resgatar, que ele estava a libertar, que ele estava a tirar do poder de Satanás. Aleluia. Do poder das trevas para o poder da luz, da morte para a vida. Amém? Do reino do quê? De Satanás para o reino de Deus. Amém? No mundo que estava sob o controle de Satanás, o Senhor veio e que combateu, aleluia, o inimigo e começou a repartir o despojo. Oh, aleluia. Estava bem protegido pelo inimigo. Quando digo protegido, estava sob o controle do inimigo. Dá para perceber? Amém? Então o Senhor estava respondendo àquele povo que ele não estava a ser usado por Satanás não, mas sim por Deus, porque era o reino de Deus que tinha se manifestado no meio de quê? Deles. Eles nem estavam a dar conta. E que aquilo que estava acontecendo, libertar as pessoas, curar as pessoas, os enfermos, libertar os cativos, a dar vista aos cegos, a dar voz, aleluia, aos mudos, glória, audição, ao ouvido, digamos assim, aos surdos, aleluia, vista aos cegos, né? Dar esperança aos que não tinham esperança, vida até aos mortos, que não são espirituais, mas até físicos, glória a Deus. Era porque ele era valente, glória a Deus nas alturas. E estava a prevalecer contra o valente, glória a Deus nas alturas. De outra forma, ou pelo contrário, ou ao contrário disso, não conseguiria nada. Ficaria só como os demais fariseus, saduceus e os outros pregadores judeus que pregavam, mas tudo letra, no vazio. Falavam, mas não mudava nada. Absolutamente que nada. Amém? Glória a Deus. Mas porque o Senhor, aleluia, tinha autoridade espiritual, então ele falava e as coisas aconteciam. Libertava os cativos, expulsava os demônios saíam. Aleluia. Porque ele estava a saquear despojo. Glória a Deus. Estava a repartir despojo, glória a Deus. Daquele que os despojos estavam sob o controle daquele que é o inimigo. Amém? Glória a Jesus. No versículo seguinte, 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quanto a isso eu já falei, não é? Quem não é com o Senhor é porque é contra o Senhor. E quem com o Senhor não ajunta, espalha. Então, prático isso. Quanto a isso, eu acredito não há muita coisa por si salientar. Amém? Ou você é com o Senhor, ou você é contra o Senhor. Ou você ajunta com o Senhor, ou você espalha. Só que já sabe, quem ajunta com o Senhor vai ter uma recompensa. Aleluia. E boa recompensa. E quem espalha também terá sua recompensa, só que uma má recompensa, infelizmente. Tá bem? Quando digo má recompensa, é que a própria pessoa que vai receber aquela recompensa não vai lhe servir nada para a vida, nesse caso. Mas que é uma recompensa que merece. Deus dá a cada um o que lhe é devido. Não pense que Deus é injusto com as pessoas. Não, nem pensar. Dá para perceber? Deus dá a cada um o que é devido. Glória a Deus. Deus dá a cada um o que é devido. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o Senhor Deus da eternidade. Continuando, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? E Jesus, que enquanto falava, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo, ele também que fala que, ou diz que, quando o demônio tem saído de um corpo de alguém, glória a Deus, ele fica vagueado nos lugares áridos, nos desertos e, enfim, em lugares também que não habitados. Por um período de tempo. Porque depois ele diz consigo mesmo: eu voltarei à minha casa de onde eu saí. Ele volta, não é que volta logo para entrar, não. Ele volta na esperança de achar a casa, não só desocupada, mas uma oportunidade para voltar a entrar. Percebeu? E assim, quando ele volta, encontra a casa desocupada, mas toda varrida, bem adornada, preparada. E eu hoje de manhã ensinei acerca da morada de Deus. Quem é que esteve de manhã? Vocês, quem é que esteve de manhã? Dos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Eu falei acerca da morada de quem? De Deus. Muitos não estavam, não é? A ver. Que Deus prepara, adorna muito bem a morada dele, a casa dele. Glória a Deus. E nós somos essa morada de Deus, a casa de Deus. Amém? Em espírito. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E o espírito do mundo, quando volta, encontra a casa bem adornada. Quer dizer, bem preparada. Em outras palavras. Mas desocupada. Só que ele que pensa consigo bem, bom, eu posso entrar, mas só que se eu entrar só por mim mesmo, assim como já fui expulso a primeira vez, posso ser expulso a segunda vez. Então o que ele faz? Ele sai, vai chamar mais 7 espíritos piores do que ele, quer dizer, mais fortes do que ele. Tá vendo? Vai buscar mais 7, convida outros 7 espíritos, glória a Deus, piores do que ele, mais horríveis do que ele, mais fortes do que ele. E com ele faz um total de 8 espíritos malignos, imundos, de demônios. E assim eles voltam e entram naquele corpo. Claro que eles criam um ambiente para favorecer a entrada daquele corpo. E vão levar a pessoa a cair em tentação, entrar em tentação e cair em tentação, e eles entram todos, os 8. Agora imagine se uma só pessoa endemoniada, já estava difícil a situação para ela. Agora com 7 demônios, ou nesse caso com 8 demônios, porque com um já era um problema. Agora imagine com 8 demônios. Por isso Jesus disse que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro estado. Tá vendo? Entendeu? Glória a Deus. Em outras palavras, Jesus também estava a condenar aquela geração, se não sabia disso. Estava lhe dizendo: vocês receberam a visita de Deus, e o reino de Deus está entre vocês. E uma oportunidade para vocês que é verdadeiramente se converter, se salvarem e ficarem completamente livres, transformados, uma oportunidade para vocês se tornarem verdadeiramente uma nação santa e sacerdotal. Porque esse é o propósito do Senhor vivo Deus. Por isso Deus separou a nação. Uma oportunidade para vocês buscarem a Deus e se converterem de verdade. E assim, glória a Deus, se tornarem verdadeiramente a casa de Deus, a morada de Deus, o povo de Deus, aleluia. A igreja de Deus, glória a Deus nas alturas, que é o corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo é o corpo de Deus, o corpo da divindade. Amém? Entendeu? Glória a Deus nas alturas. E Jesus também ontem estava a lhes dizer: já que vocês estão a rejeitar, então vai chegar um dia que o que é que vai acontecer? Que esses espíritos imundos estão a ser expulsos, vão vir infernar essa nação, vão vir infernar esse povo, vão infernar vocês. Porque virão outros, além desses que estão a ser expulsos, outros tantos também, que vão ser liberados por causa da fúria de Satanás, porque Satanás viria a se vingar
Porque assim acontece quando o demônio sai e depois que aquela pessoa que expulsou ele, então que perdeu mais o tal demônio, quando tropeçar e ele voltar a entrar, o demônio vai se vingar, vai dizer: ainda bem que eu voltei. Você me perdeu durante um tempo, expulsou de mim, você não sei o que, tirou-me de fora de casa, esse é o meu lugar. Isso não sei o que, começa a fazer e desfazer, com tanta fúria e indignação. Está a perceber? Por isso o último estado, ao segundo, se torna pior do que o primeiro. E como eu disse que essas palavras de Jesus não estavam a condenar a nação por causa da blasfêmia deles. Jesus estava a dizer: você está a blasfemar, estava a dizer que eu estou a ser usado por Satanás, enquanto que é Deus que me está a usar. Porque quando se diz de um homem, quando se fala de um homem que está a ser usado por Deus, que é Satanás que está a lhe usar, então está a se blasfemar. Porque está a se dizer que o Espírito Santo que lhe está a usar, que Deus que lhe está a usar, é o demônio, o diabo. Entendeu? Só que aqui Lucas que não fala as palavras que os outros evangelistas preferiram. E os outros disseram: eu digo-vos que todo pecado e blasfêmia que os homens preferirem contra Deus ou contra o Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão desse seu pecado, nem neste século, nem no século vindouro. Não terá perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e os homens estão a pecar contra ele, então quem mais os convencerá? Ninguém. Niente. Amém? Logo as pessoas entram em uma plena condenação, sem mais nenhuma esperança. Entendeu? Se pecar contra o vivo Deus, está lá o quê? O sangue do Filho de Deus para quê? Para interceder. O próprio Filho de Deus intercede para que receba o perdão dos pecados do Pai. Se pecar contra o Filho, o próprio Filho também perdoa. O seu sangue entra em ação e ele próprio também quer dar chance a pessoa que quer. Aleluia. E o Espírito Santo entra em ação e intercede também pelas pessoas. Entenda. Se o homem pecar contra Deus, o Filho de Deus entra em ação para fazer o trabalho de advocacia, de advogado, para interceder pelo pecador que pecou contra o Pai Celestial. E assim o Pai perdoa. E se o homem pecar contra o Filho, o Espírito Santo entra em ação para interceder. Paulo disse que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu? E essa intercessão que ele faz é de forma abrangente, não só para pedir para Deus perdoar os pecados, para que os homens sejam convencidos dos seus pecados, para que se convertam, para que sejam convencidos do juízo, da justiça, porque não creram no Filho de Deus, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, sim, dos pecados, por quê? Porque os homens como se diz, são pecadores como tal. Por quê? Porque não creram no Filho de Deus. Da justiça, porque o Filho de Deus foi embora. Mas fez a sua obra e foi-se embora. E o Espírito Santo intercede, Pai, convence, converte, lhe dá uma chance dela, quando assustar, a pessoa que se converteu e tal, tá. E mesmo convertido, aquelas falhas que vai se cometendo, ele vai intercedendo. E até mesmo aquele que já se converteu, que está buscando Deus, não sabe orar como convém orar. Ora, como há dias eu ainda ensinei, vai orando, torta direita, vai falando coisas que não tem nada a ver, devagar. E o Espírito de Deus começa a interceder, Pai. Ele está a falar isso e aquilo. É assim, 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 assim. O que ele quer é isso. Ele não está sabendo se explicar. E agora que se a pessoa pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder por ele? Responda, quem? Se esse mesmo Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quem é que vai interceder por ele? Por isso, quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfema contra o Espírito Santo, está condenado para sempre. Está percebendo? Está morto para sempre, infelizmente. Entenderam? Amém? Glória a Deus nas alturas.
Percebeu, né? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Blasfema contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Nem agora, nem no futuro. Por isso, tenha muito cuidado com aqueles que vão blasfemando e vão proferindo palavras à toa. E nós estamos num período, glória a Deus, que o Espírito Santo está em ação. Quanto a isso, eu nem preciso mais falar. Se você não acredita, então, o problema é seu. Você deve rogar a Deus, se esforçar para você acreditar. Amém? Glória a Deus. Estamos num período, repito, que esse Espírito Santo está em ação. Está a fazer a sua obra. Amém? E ele está fazendo. Vocês nunca entenderam, né? Eu até já falei isso, acho que uma vez. E agora eu falei não de forma mais profunda, mas ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez, querido, já falei. Amém? Do pecado para que os homens se convertam, porque não creram no Filho de Deus. Está percebendo? Da justiça para que os homens, glória a Deus, venham se tornar justos. Mas, glória a Deus, pessoas há também que só se convertem quando acontece o juízo. Está bem? O príncipe desse mundo já está julgado, mas há pessoas que só se convertem quando eles veem o juízo, quando eles são perturbados, quando eles são afligidos, quando eles veem alguma coisa, uns a cair à sua direita, outros a cair à sua esquerda, e eles correm. E não é o que está acontecendo? Então o Espírito Santo também usa esses métodos, os três. Convencer os homens do que seus pecados para se converter, ou então ele aplica a justiça para que os homens que o temam, e aqueles que crerem, que já se arrependeram, vão andar na justiça ou nos caminhos da verdade. E aqueles que não crerem são punidos, porque ao aplicar a justiça entra também o juízo. E o juízo será sem misericórdia para aquele que não praticou a justiça, nem a misericórdia. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Pessoas que vão se converter quando eles virem esse Espírito Santo a aplicar aquilo que Isaías disse, a anunciar, a proclamar a vingança do nosso Deus, o juízo, uns a serem cortados e outros a fugirem para se converter. A fugir aonde? A se arrepender dos seus pecados e assim entrando no reino de Deus como um refúgio, um único refúgio. Vamos ver. Até o sinal, os diabos tocaram no sinal, né? Mas não tem problema, a luta continua. Glória a Deus nas alturas. Sei que ultimamente tem havido muitos ataques, até o número, glória a Deus, na sala tem baixado bastante, mas não há problema não. Nós não servimos, não buscamos por causa do número das pessoas, de multidões ou coisa do gênero. Ainda que fosse 1 ou 2 pessoas eu pregaria. Aliás, se cultos presenciais eu já preguei 1 ou 2 pessoas, já fiz reuniões de 1 pessoa, 2 pessoas, quanto mais. Glória a Deus. Aqui nesse grupo nós éramos 7, depois o grupo foi subindo, 8, 9, 10, 11. E uns foram saindo, outros foram entrando. E muitos dos que foram principiantes desse grupo já não existem. Uns nem na ISTN estão. Outros estão, mas nem estão mais nesse grupo, estão em outros grupos. Tá, mas nunca fui atrás dele, nunca fui lá dizer, vocês por que abandonaram o grupo? Não, eu não faço isso. Se resolver sair, aquilo é com ele. Aquele no reino de Deus não é por força, não é por violência. Não se obriga alguém a acreditar, a seguir. Aliás, assim como
tem sido o apóstolo, glória a Deus, o mestre, e assim também é que deve ser. Se existir um pastor que constrange as pessoas que têm que acreditar, tem que não sei o que é, pá, tem que se colocar aí um ponto de interrogação. Glória a Deus nas alturas. Ou porque tal pastor ainda não entendeu as coisas, como é que elas funcionam, ou como é que elas são, por falta de uma certa espiritualidade, ou porque não está a fazer isso que Jesus disse, não está a juntar com o mestre. Quem comigo não ajunta, espalhe. Quem não é comigo é contra mim. Amém? Glória a Deus. Mas quando entender, vai logo para aleluia. Vai agir e reagir de forma completamente diferente. Amém? Por isso muita gente vê, mas esse pastor parece um tanto quanto indiferente. Parece que não tem tanto interesse assim nas pessoas. Não é isso. Glória a Deus nas alturas. Se não me entender, vai pensar que eu desprezo as pessoas, que eu não desprezo as pessoas, mas eu não constranjo as pessoas. Não obrigo as pessoas a acreditar em mim. As pessoas têm Deus faz o trabalho para que as pessoas acreditem. Glória a Deus. E eu acreditar voluntariamente, as pessoas vão seguir, glória a Deus, e assim sentem-se livres, porque em Cristo Jesus deve reinar a liberdade, não a libertinagem, nem também a opressão, a escravidão, não. Glória a Deus. Se aquele que nos guia, que é o líder, mas não escraviza, não usa da autoridade para impor, e por que nós ou alguém dentre nós faria isso? Por isso, se existir, tem que colocar um ponto de interrogação. E se existir alguém, se é que existe, ou se existir, suponhamos, e as pessoas que acreditam que seguem, então nem devem reclamar. Nem devem dizer, isso aqui pronto, para a desgraça dos mesmos, né? Infelizmente. Glória a Deus nas alturas. Para a desgraça. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Porque aquele a quem você ouve, a quem acredita, em quem você segue, você também será assim. Se você acreditar mesmo, se esforçar, se dedicar, porque não significa que pelo fato de você ouvir sempre o apóstolo, você ouvir constantemente, que você vai se tornar como apóstolo só pelo fato de ouvir. Não, você tem que praticar. Se praticar, se esforçar, você vai ser como ele vai ser. Não, quando eu digo ser como ele, não significa que necessariamente você vai ter a mesma dimensão. Não é isso, mas você vai ser um homem, uma mulher espiritual, fervoroso, todo gênero. Mas se você não se esforçar, vai passando não sei quantos anos, vai continuar lá frio, vai continuar lá morto, vai continuar lá sendo lá. Não vai a lado nenhum. O diabo vai dizer, vamos brincar com você como se fosse. Sabe quando o rato está molhado e o gato brinca com ele? É glória a Deus nas alturas. Mas tem que se tornar um fervoroso espírito. Tá vendo? Não é fervoroso na carne, não. No fervoroso espírito. Que até mesmo a sua fisiologia, nesse caso a sua afeição, sua aparência tem que espantar até os demônios. Mesmo sem palavra, o demônio tem que vir, não. Glória a Deus. E quando abrir a boca para falar, tem que sentir. Claro que você não vai mostrar brutalidade no físico, não sei como tal, mas brutalidade do espírito. Amém? Os carnais mostram brutalidade no espírito, mas nós mostramos no espírito. E para você ser assim, tem que buscar, tem que se esforçar. Não é uma vida medíocre, não é uma vida monótona, não é uma vida de letargia espiritual, não. É uma vida de sacrifício, de esforço. De dia de noite, hoje você está orando, está jejuando, está se consagrando, parece que não está fazendo nada. Amanhã, quando assustar, você se tornou fervoroso, se tornou um homem, uma mulher perseverante. Você já viu uma mulher espiritual, uma mulher? Porque a mulher tem um grande problema. Esse lado mesmo, deixa mesmo falar que esse lado da espiritualidade para as mulheres é um calcanhar de Aquiles. É um problema sério, é como um bicho de 7 cabeças. Dá para perceber? Mas ainda assim não significa que seja impossível. É possível. Você pode se tornar uma mulher espiritual, uma mulher, glória a Deus. Espiritual a ponto até de ser mais até do que um homem. Só que quando uma mulher se torna mais espiritual do que um homem, é vergonha para o quê? É uma humilhação, vergonha para os homens, ou para um homem. Porque se olhamos numa casa, os dois que são crentes, e a mulher é mais espiritual do que o marido, isso é humilhante. Se for até pastor, isso até não sei se merece ser pastor.
Hã? Como é que pode então? Glória destas alturas. Mas no mundo já é outra coisa, porque é mundo, né? Ele está lá na sua vida mundana e você está a buscar, você tem que ser mesmo espiritual para poder ganhar a ele, para poder se cumprir a palavra que Paulo disse, que a mulher crente santifica o marido descrente. Por causa da sua vida, da sua entrega, da sua dedicação. Não mulheres arrogantes, não soberbas, orgulhosas, não, mas espirituais, fervorosas. Aleluia. E quando digo fervor, não significa que necessariamente você tem que se exibir, se mostrar lá, fazendo, não sei o que, querer abrir a boca para falar muito, como muitas fazem, para as pessoas saberem que você é verdade. Não, não é isso. Isso já também é vaidade e orgulho. Mas está lá no seu cantinho. Mas no espírito as pessoas sabem, os demônios sabem, os diabos sabem que você é fervorosa, é espiritual. E se Deus permitir que as pessoas também saibam, vai haver de forma própria um ambiente próprio que você vai falar alguma coisa e as pessoas vão perceber, essa mulher é assim, afinal de contas. Não sabíamos, sim. Entendeu? Glória destas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Por isso eu disse, você está vendo que todos nós ouvimos o apóstolo, mas não significa que todos nós somos como apóstolo só porque ouvimos ele, não. Só nos tornaremos, você só vai se tornar como apóstolo, um homem espiritual, fervoroso, coisa do gênero, enfim, se você se esforçar, se você fizer a sua parte. Amém. Senão vai dizer, não pode, mas o mestre não é assim, o mestre dele não é assim, o mestre dele, a pessoa que ele ensina não é assim, mas como é que ele é assim? Agora, se você acredita, praticar, necessariamente, com toda a naturalidade, as coisas vão acontecer. Está percebendo? Por isso eu disse, aquele a quem mais você ouve, aquele a quem que você acredita, aquele em quem você glória a Deus, de quem você se alimenta. Glória a Jesus. É aquele, glória a Deus, que vai se refletir em você. Amém? Você vai ser aquilo, glória a Deus, que você é mais óbvio, você é mais velho, mais não sei o que, enfim, é assim. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Por isso eu disse que aquela nação foi condenada. E veja depois o que aconteceu. Por causa da blasfêmia deles, os demônios se vingaram. Até hoje continuam a se vingar da nação. Primeiro é que o Império Romano foi lá, destruiu a nação toda. Deixou de existir, o país deixou de existir. O Estado israelita deixou de existir. Durante não sei quantos séculos. Percebeu? Para voltar a existir já nos anos 90, já viu isso? Nos anos 90. Muito tempo se tinha passado. Mas mesmo existindo, voltando a existir, continua a ser odiada e detestada pelos diabos, pelos demônios. Deve ser. Os demônios disseram, foi aqui onde não só nasceu aquele que é o Redentor do mundo, mas também o que nos expulsava, o que nos castigava, e muitos também dos que acreditaram nele, estavam aqui também nos expulsaram, aqui nos castigaram, e nós agora vamos continuar a estamos a nos vingar e continuaremos a nos vingar. Está percebendo? Porque a nação tinha o reino de Deus. Aquele reino de Deus é como isso que Jesus te falou. O lugar estava tudo preparado. Para quê? Para que a nação se tornasse toda uma nação santa, sacerdotal. Para que aquilo que Deus queria da nação se viesse a se cumprir plenamente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uma nação livre, uma nação mas infelizmente rejeitaram o tempo da visitação.
Rejeitaram. E assim o reino lhes foi tirado. E ficou um vazio bem grande. E porque ficou um vazio, entrou a destruição e deixou de existir. Não só no espírito, até no físico. Porque foram cortados. Entendeu? E os diabos se apoderaram deles. Destrói, mata, rouba. E até o que aconteceu no espírito se manifestou no físico. Se não fosse a misericórdia de Deus por cada promessa que Deus fez aos seus pais, nunca mais aquela nação teria existido. Aquele país nunca mais teria existido. Aquele povo todo teria desaparecido do mapa. Ou então, não apareceria mais aí povo, olha, aquele povo judeu, aquele povo, não sei como, há povos que desapareceram. Há povos que desapareceram. Vai lá ver se vai encontrar, se aparecer até um, olha, aquele é da descendência de Caim, é da descendência não sei de quem. Nem sei. Como há povos que o próprio Deus disse, vou exterminar todos eles sobre a face da terra, não existirá ninguém, como os amalequitas. Glória a Deus nas alturas, amém? Glória a Deus. E assim, aleluia, quando Jesus falou de todas essas coisas, o que aconteceu? Uma mulher no meio da multidão gritou, bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Mas Jesus respondeu o contrário. Ela pensou que Jesus ia se motivar, ia ficar assim, alegre por causa daquele elogio. Jesus disse, não. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, porque não faz sentido nenhum alguém que sobre nasceu do que ou gerou alguém, uma mulher que gera alguém, como a Maria que gerou o Senhor Jesus Cristo, só pelo facto de gerar o Senhor Jesus Cristo que viria se salvar por bendita, não tem nada a ver. Que significa que se a mesma Maria não tivesse crido no Senhor, também não teria se salvado. Entendeu? Ela precisava acreditar, não pense que se salvaria ou não, porque gerou o Filho de Deus, tá bom, vai se salvar, não pode se perder, nem pensar, porque a salvação é uma responsabilidade pessoal. Tá bem? Deus usa alguém para quebrar, para ajudar, não só na intercessão, mas também para falar, para anunciar, testemunhar a palavra a Cristo Jesus, ou de Cristo, acerca de Cristo. Mas ainda assim a responsabilidade é pessoal. A pessoa pessoalmente tem que tomar atitude, seguir e crer e viver para se salvar. Caso contrário, vai se perder. Está a perceber? Amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno. Não dá a ver os filhos de Samuel. Samuel era homem de Deus, mas seus filhos perversos. Mas como assim? Samuel não é Eli. Não é só Eli, os filhos também de Samuel. Por isso os anciãos de Israel foram ter com Samuel dizendo, Samuel, nós queremos um rei. Tu já estás velho, daqui a pouco vais morrer. Não tens mais muitos dias. Então não queremos ser surpreendidos. Coloca-nos um rei que vai estar diante de nós, assim como os outros povos têm um rei. Teus filhos são perversos, não seguem teus passos, são pecadores, são fornicadores, adúlteros, prostitutos, são lá, ladrões, enfim. Então é melhor nos procurar um rei para nos governar, para nos liderar. É claro que a intenção deles era toda diabólica, não é? Não agradou nada a Deus, nem a Samuel. Amém? Glória a Deus nas alturas. Vai dizer que os filhos de Samuel não eram justos, eram ímpios, eram pecadores. Está a perceber? E por que não se salvaram? Pelo facto de Samuel ter sido estadista e homem de Deus. É aquilo que eu disse, responsabilidade pessoal. Entendeu? Por isso Jesus disse, não é porque bem-aventurado os peitos, o ventre que me trouxeram, os peitos em
em que eu amamentei. Não, não é isso. O que eu amei não é isso. Os peitos que me amamentaram, não é isso. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se ouvir a palavra de Deus e praticar, então vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque terá a sua alma por despojo. A sua alma será salva. A sua alma será livre da condenação eterna. Estão a entender, não é? A glória a Deus nas outras. Significa o ouvir da palavra do vivo Deus, da palavra do eterno Deus, e colocar em ação, e colocar em prática, é muito importante, mais do que aquilo que você possa pensar. Entendeu? Porque é o que vai definir a salvação da sua alma. Não é por aquilo que fez ou não sei o que. Não tem nada a ver. Glória a Jesus. Por isso eu falei, não é pelo facto de você estar a ouvir, participar das reuniões, que você vai se salvar, porque só participa das reuniões porque você ouve ou acredita simplesmente, eu acredito em Deus, acredito no homem de Deus, não sei o que estou salvo. Não, não é isso. Eu sou filho, não sei o que. Não é só isso. Você acredita, faz bem. Mas também sabe que os demônios acreditam. Você não sabia que os demônios acreditam em Deus? Vou dizer, demônios acreditam em Deus, demônios acreditam em Jesus Cristo de Nazaré, mais do que você possa pensar. Demônios acreditam no apóstolo, acreditam os demônios. Dá pra saber? Acreditam mais do que você, se você não sabia disso. E conhece mais do que qualquer um que aqui está. Entendeu? Mas ainda assim continuam a ser demônios. Continuam a ser cativos. Está percebendo? Os demônios, diabos não mudaram. Por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus. Não fazem, eles acreditam, os bruxos acreditam que Elias já está na terra. Eles sabem disso, acreditam nisso. Mas por que não deixaram de ser bruxos e feiticeiros e os demônios não deixaram de ser demônios? Dá para ser. Porque eles não fazem a vontade de Deus, não executam a vontade de Deus, nem as obras de Deus. Entendeu? Isso é o que faz toda a diferença. Não só ouvir ou acreditar, mas executar as obras de Deus. A vontade de Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. Portanto, façamos isso. Procedamos, glória a Deus, não como aquele povo que ouvia o Senhor, que duvidava do Senhor, mas como, glória a Deus, os outros povos, até os gentios que ouviam, recebiam de bom grado a palavra do Senhor e executavam a palavra do Senhor, e assim nós seremos bem-aventurados. Amém? E verdadeiramente o reino, glória a Deus, que já está entre nós, será nosso. E o reino que já está, que já se manifestou, glória a Deus, que já está, glória a Deus, aleluia, a crescer, vai, glória a Deus, nas alturas, aleluia. Ou nós poderemos nos apoderar desse mesmo reino de Deus, amém? Esse reino que já está entre nós, glória a Jesus Cristo. E poderemos desfrutar de tudo quanto Ele dispõe. Dá pra saber? Porque o reino de Deus tem muita coisa boa. Vida com abundância que você não pode imaginar. Amém? Glória a Jesus. Até aqui a palavra do Senhor, vivo Deus. Até aqui mais. Aleluia. Uma parte, glória a Deus, do Evangelho de Lucas, que nós já estudamos, continuaremos a estudar em nome de Jesus Cristo. A próxima vez falaremos do sinal do profeta Jonas e assim em diante. Aleluia.